e venho aqui à tribuna, senhor presidente, para falar a respeito da reforma política. No momento em que o Congresso Nacional, tanto o Senado quanto a Câmara, avançam nesse debate que considero extremamente necessário sobre a reforma política. E, mais uma vez, senhor presidente, ao tratar do assunto referente à reforma política, eu quero levantar aqui uma das questões que considero primordiais, fundamentais nesse tema. E digo isso porque a reforma política aborda a questão do modelo político-eleitoral que deverá funcionar no Brasil, tratará dos senadores, sua eleição, suas suplências, tratará do período das eleições, a possibilidade ou não de reeleição, a coincidência ou não de eleição, mas algumas questões são fundamentais. O sistema eleitoral é uma delas. E a outra, que considero fundamental, diz respeito ao financiamento de campanha, senhor presidente. Não adianta de absolutamente nada mudarmos o sistema político eleitoral do Brasil, por exemplo, acabarmos com a reeleição, unificarmos as eleições no Brasil, se não mexermos no atual sistema de financiamento de campanha. Hoje, nós temos a possibilidade do financiamento empresarial de campanha. E, aliás, eu quero aqui mais uma vez destacar a questão do financiamento empresarial de campanha, nesse momento, está em exame por parte do Supremo Tribunal Federal. Em exame por conta de uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADIM de número 4.650, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. A OAB, senhor presidente, ingressou com essa ação direta de inconstitucionalidade contra o financiamento empresarial das campanhas eleitorais. E nesse último sábado, senhor presidente, completou-se 13 meses, eu repito, no último sábado, completou-se 13 meses desde que o ministro Gilmar Mendes pediu vistas dessa ação direta de inconstitucionalidade. Ou seja, em 2 de abril de 2014, 6 dos 11 magistrados da Corte, repito, 6 dos 11 magistrados da Corte votaram a favor da ação. Entre eles, o seu presidente, Ricardo Lewandowski. E apenas um ministro Teori Zavascki, se manifestou contrário à ação direta de inconstitucionalidade que solicita, que requer, seja decretado a inconstitucionalidade do financiamento empresarial de campanhas no Brasil. O número de votos favoráveis, senhor presidente, já era suficiente para que as doações privadas a campanhas fossem consideradas inconstitucionais. Até o momento, não foi marcada nova data para o julgamento, embora o regimento interno do Supremo Tribunal Federal determine um prazo de 30 dias para que o processo seja devolvido ao plenário. Diante da morosidade e diante do fato, repito, de o ministro Gilmar Mendes ter solicitado vistas ao processo e até hoje não ter devolvido o processo para que o julgamento chegue ao seu fim, diante dessa morosidade, em se retomar a apreciação desse tema, internautas, gente desse nosso país, senhor presidente, viralizaram nas redes a hashtag Devolve Gilmar. E é bem fácil, só clicar em qualquer computador, no tablet, Devolve Gilmar, que qualquer pessoa pode entrar na página. Além da campanha, foram criados um abaixo-assinado, um evento no Facebook e até um cronômetro, presidente Paim, que contabiliza em quantos dias está atrasado o andamento da ADIM. Está aqui, eu tenho ele aberto. Tenho essa página, esse hashtag aberto, acabei de abrir. E diz o seguinte aqui, Devolve Gilmar, esse é o tema. Diz, o ministro Gilmar Mendes está há 400 dias hoje, há 400 dias, atrasando
o julgamento do fim do financiamento de empresas às campanhas eleitorais. Esse é o tempo que está paralisado por seu pedido de vistas à votação da ação direta de inconstitucionalidade, a DI 4.650, proposta pela OAB. O fim do financiamento de empresas é importante para impedir o abuso do poder econômico que distorce a vontade popular. O Supremo Tribunal Federal, por 6 votos a 1, já rejeitou o financiamento, mas, em sua vez de votar, o ministro Gilmar Mendes pediu vistas e suspendeu a votação. Pelo prazo regimental do STF, ele já deveria ter devolvido os autos há 346 dias. O ministro tem recebido críticas de que seu pedido de vistas é uma manobra protelatória para impedir a conclusão do julgamento, uma vez que parlamentares têm ido a ele pedindo que seja mantido o atual sistema, ou seja, o sistema de financiamento empresarial de campanha. Por isso, a sociedade brasileira exige que o ministro devolva o processo e permita a conclusão do julgamento. Eu, senhor presidente, tenho informação que inúmeros segmentos da sociedade organizada têm ido até o presidente, não só ao ministro Gilmar Mendes, mas também ao presidente Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, solicitando que seja retomado esse julgamento por parte do Supremo. Porque, se, por sua vez, os tribunais, o Poder Judiciário no Brasil conta com o Conselho Nacional de Justiça, que fiscalizam, que debatem qualquer problema que acontece no Poder Judiciário, em relação ao Supremo Tribunal Federal, à instância máxima da justiça brasileira, o que cabe é tão somente uma pressão popular. E, de fato, muitas das entidades têm procurado, muitas entidades representativas de categorias, até mesmo de magistrados, têm procurado o presidente do Supremo Tribunal Federal, solicitando a retomada desse julgamento, que é muito importante para a população brasileira, muito importante para o nosso país. Essa pressão legítima da sociedade se agudiza na medida em que o ministro Gilmar Mendes afirma que vai continuar engavetando essa ação direta de inconstitucionalidade sobre o financiamento privado de campanhas eleitorais, até que o Congresso defina a reforma política. Ele expressou essa sua opinião aqui deste plenário do Senado Federal, quando esteve conosco numa sessão temática debatendo a reforma eleitoral. Entidades e movimentos sociais, como já falei, criticam essa demora, ao alegar que a medida representa uma obstrução, pois 6 dos 10 ministros, como já falei daqui, relatei, votaram pelo fim da doação de empresas a políticos. O ministro disse que esses votos são provisórios, e são palavras do ministro, e, portanto, acredita numa mudança do resultado da votação. Essa campanha Devolve Gilmar começou em outubro do ano passado, após a publicação de um artigo do jornalista Paulo Moreira Leite, diretor do Brasil 247 em Brasília, que cobrava o voto do ministro. Em seu texto, o jornalista destacava que, abre aspas, no momento em que o STF encerrar a votação, as eleições brasileiras serão realizadas sob um sistema mais igualitário e menos vulnerável à pressão do poder econômico. As brechas para a corrupção, que sempre são abertas por interesses privados que buscam manter acesso privilegiado aos cofres do Estado, podem não ser inteiramente eliminadas, nunca serão, em parte alguma do mundo, mas se tornarão muito mais estreitas e, em muitos casos, perderão sua razão de ser, fecha aspas. O que está em jogo, senhor presidente e senhores senadores, é o avanço lastreado na Constituição, o avanço da nossa democracia, onde a distorção trazida pelo financiamento privado pode ser atenuada e que a representatividade na política seja mais efetiva do que a representatividade que temos hoje. Conforme lembrou o jornalista, em São Paulo, alguns candidatos a deputado federal tiveram campanhas custando mais de 10 milhões de reais, uma disputa que é desproporcional
que exclui lideranças populares que têm presença real junto ao eleitorado, mas que não dispõem da menor condição para competir com concorrentes que contam com uma vantagem tão colossal, que é o acesso aos recursos das empresas privadas que atuam no Brasil, que, aliás, as maiores doadoras são aquelas que mantêm contratos com o poder público, seja com o governo federal, governos estaduais ou governos municipais. Eventos virtuais também foram criados nas redes sociais, lembrando o aniversário de 1 ano do julgamento parado e criando abaixo-assinados pedindo a devolução do processo pelo ministro. A indefinição causada pela vistas concedida ao ministro Gilmar Mendes contribui também, senhor presidente, aqui eu já levanto um outro aspecto, para a perpetuação de uma grave distorção que é a subrepresentação feminina nos espaços de poder. Ou seja, o financiamento empresarial de campanha não é nada democrático. Pelo contrário, ele só serve a um objetivo, que é distorcer a democracia. Vejam, as senhoras e senhores, uma empresa que contrata o poder público é exatamente a empresa que mais doa recursos para a campanha eleitoral. Nós vivemos, senador Paim, um momento muito difícil no nosso país, porque temos uma crise que é econômica, temos uma crise que é política, mas temos uma crise que é de princípios éticos também, porque o Brasil toma conhecimento, porque hoje nós temos essa liberdade de uma série de ações de corrupção que envolvem principalmente a maior empresa de nosso país. E o que a gente vê, o que a gente lê, o que a gente ouve é que grande parte dessas ações de corrupção serviram para canalizar recursos de empresas a partir de várias ações criminosas em torno de contratos com o poder público para os partidos políticos financiarem campanhas eleitorais. Ou seja, é isso que estampa todos os jornais do nosso país. É isso que estampa todas as revistas do nosso país. É isso que pauta as matérias jornalísticas dos rádios, das televisões de nosso país. Mas é preciso que a população brasileira tenha claro e acompanhe tudo o que o Congresso Nacional vem debatendo sobre a reforma política, porque em breve estaremos aqui nesse plenário, como deputados federais, deputadas federais estarão lá no plenário da Câmara definindo se continua o financiamento empresarial de campanha no Brasil ou se temos e utilizaremos essa grande oportunidade de acabar com essa maior excrescência do sistema político brasileiro, senhor presidente. Porque, veja, não há nenhuma regra democrática. A empresa escolhe a quem financiar, financia, banca campanhas caras, aquelas que levam o candidato, a candidata às televisões, aos rádios, e isso não é mais possível, senhor presidente. E quando se distorce a representação, e é só para isso que serve o financiamento empresarial, a gente faz com que perpetue uma outra grande questão, que eu repito, é a subrepresentação feminina, senhor presidente. A subrepresentação feminina é algo que precisa ser combatido e é um outro ponto que nós precisamos analisar. Me preocupa muito o fato de ver o debate avançar, mas ver muito pouco presente nesse debate a questão e a componente de gênero. Senhor presidente, pesquisa elaborada no começo deste ano pelas Nações Unidas, pela ONU Mulheres, a entidade que trabalha a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres, a pesquisa mostra que, nesse quesito, nós estamos numa situação invejável. Entre 190 países do mundo, o Brasil está na posição de número 158. 158. No Parlamento da Suécia, por exemplo, em 1º de janeiro de 2015, 44% das cadeiras eram ocupadas por mulheres. Na Câmara Baixa da Espanha, 41%. Na Câmara Alta da Bélgica, 50%. Alguém poderia argumentar que essa é uma realidade europeia, de países e democracias mais sólidas, mais desenvolvidas do que a nossa, e que seria mais justo comparar a situação do Brasil com a situação de países mais próximos sob os pontos de vista geográfico e econômico. Pois bem, então vamos fazer uma comparação aqui no nosso continente. No México, senhor presidente, 38% das cadeiras da Câmara são ocupadas por mulheres e 34% das cadeiras no Senado
no México são ocupados por mulheres. Na Argentina, estão com representantes de gênero feminino 36% das posições da Câmara e 39% das posições do Senado. Enquanto isso, aqui no Brasil, as mulheres ocupam somente 10% das cadeiras da Câmara e 16% nas cadeiras do Senado. A média da presença da mulher no Parlamento brasileiro, e eu vou repetir quantas vezes puder isso aqui dessa tribuna, presidente Paim, é de 10%. Em toda a América, os países que têm um menor percentual do que o nosso, senhor presidente, é Haiti, Panamá. São esses os países, são 4 somente. Haiti, Panamá, Belize e uma ilha chamada St. Kitts. Apenas esses. Nós só ganhamos desses países. As peruanas, as bolivianas, as colombianas, as venezuelanas, as argentinas, as uruguaias, as paraguaias têm uma representação muito mais significativa que a nossa. Por aí, e por esses dados, nós podemos perceber que a nossa situação é muito mais do que preocupante, é muito preocupante, principalmente se levarmos em conta que cenários desse tipo se reproduzem nas casas legislativas de todo o país. E tudo isso, vejamos, enquanto se sabe que as mulheres constituem a maior parte não apenas da população brasileira, mas também do eleitorado. Nós não estamos falando de um país, porque o nosso país não é o país onde as mulheres estejam apenas nas suas casas, onde as mulheres não têm nenhum protagonismo na sociedade, não. Nós estamos falando de uma nação em que 52% do eleitorado é composto por mulheres, em que as mulheres participam e contribuem com mais de 40% da mão de obra. As mulheres no Brasil têm um nível de escolaridade superior ao dos homens, mas no quesito empoderamento, assim como no quesito salário, nós ainda estamos lá atrás. E lá atrás, se compararmos com o restante do mundo. O Oriente Médio, por exemplo, como todos sabem, é composto por um conjunto de países onde a discriminação da mulher é muito mais forte do que em muitos países do mundo, inclusive o Brasil. Nós sabemos a situação de discriminação que sofrem as mulheres desses países, sobretudo aqueles de religião muçulmana. Mas nesses países também as mulheres têm uma representatividade maior no parlamento do que no Brasil. É inacreditável, mas é verdade, senhor presidente. É por essas razões que nós, as mulheres da bancada feminina, são 51 deputadas entre os 513 deputados e somos 13 senadoras entre os 81 senadores. Nós conseguimos e passamos a nos reunir, a conversar, a debater desde o mês de março, desde o mês de fevereiro, quando assumiu a nova legislatura, e mesmo antes disso já tínhamos essa organização, no sentido de ampliar a organização nossa aqui no Congresso Nacional, da bancada feminina, consolidarmos essa organização para poder organizarmos eventos cujo objetivo é sensibilizar a sociedade e sensibilizar, acima de tudo, o conjunto dos parlamentares brasileiros, para que nessa reforma política levem em consideração a necessidade do avanço da representação feminina em nosso parlamento. Nós estivemos em São Paulo lançando a campanha. Foram várias deputadas, senadoras, contamos com a presença do presidente Renan, do Senado Federal, do presidente Eduardo Cunha, da Câmara dos Deputados. No próximo dia 18, senhor presidente, faremos atos em 2 estados. No estado do Amazonas, que é o meu estado, pela manhã, e à tarde no estado de Roraima, o estado da senadora Ângela, que é o único estado onde uma mulher ocupa o cargo de governadora. O único estado do Brasil que tem uma mulher ocupando o cargo de governadora. E, a partir daí, iremos depois ao Rio Grande do Sul, vamos à Bahia, ao Paraná, vamos andar no Brasil inteiro, senador Paim. Estamos conversando com os líderes partidários. Conversamos recentemente, essa semana, há 2 dias, com o vice-presidente da República, o articulador político do governo, Michel Temer, ex-presidente da Câmara,
que hipotecou o apoio à nossa causa, inclusive nos indicou um livro, ele não como vice-presidente ou articulador político, mas como professor de direito, como constitucionalista que é, um livro muito importante de Celso Bandeira de Mello, onde ele trabalha juridicamente a questão da igualdade e desigualdade, de Vossa Excelência, senador Paim, que luta muito pela igualdade racial em todos os aspectos no Brasil, sabe o quanto é importante. Porque a Constituição prega a igualdade, mas para a igualdade ser praticada, muitas vezes é necessário um tratamento desigual, porque é tratando diferentes de forma desigual que nós alcançamos a igualdade. E é isso que nós precisamos no país, porque muito da ausência das mulheres no parlamento está relacionado com a sua situação de discriminação. Mas a situação de discriminação pode ser enfrentada da melhor ou da pior forma, de acordo com o modelo da legislação político-eleitoral. E é isso que diferencia o Brasil de outras nações. De nações sul-americanas, de nações latino-americanas, de nações europeias, de nações do Oriente Médio. Nesses países já houve um avanço, porque a lei político-eleitoral passou a reconhecer da melhor forma essas diferenças, as dificuldades das mulheres e tratou de promover mudanças, de estabelecer cotas seguras em que as mulheres efetivamente ocupem as cadeiras. A nossa lei de cotas tem 20 anos, senador Paim, mas em 20 anos pouco avançamos, o que significa dizer, está na hora de parar e fazer um balanço, de mudar o tipo de cota que nós temos, de uma cota que não funciona na prática para uma cota que seja mais segura. E essa cota, no nosso entendimento, é a reserva de cadeiras. É a reserva de cadeiras para que a gente possa assegurar que nenhuma casa legislativa do Brasil tenha mais do que 70% de seus membros de um mesmo gênero. Não trata de mulher, a lei não toca em mulher. Diz o seguinte, olha que coisa mais democrática, senador Paim, que nenhuma casa legislativa do Brasil pode ter suas cadeiras ocupadas por parlamentares por mais de 70% do mesmo gênero. Isso hoje servirá muito às mulheres, mas quem sabe amanhã não seja uma forma de proteção dos homens. Quem sabe? O dia que alcançarmos esse momento é porque não precisamos mais da lei das cotas de gênero, presidente Paim. Então, era isso. Eu agradeço Vossa Excelência e reafirmo aqui esses dois pontos fundamentais. O ponto do financiamento, de acabarmos com o financiamento de empresa para que possamos avançar, inclusive, numa representatividade que expresse melhor o conjunto da nossa população, o conjunto do povo brasileiro. Muito obrigada.